Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Gratidão ao nosso Deus por mais uma tarde abençoada, um dia que o nosso Senhor nos permita a gente estar aqui diante dele falando das grandezas, falando do nome dele. Louvado seja o Senhor. Que Deus possa abençoar cada um que for aí chegando no YouTube aí, no canal, nesse canal abençoado, onde a palavra é de bênção, a palavra é de salvação, é de cura e libertação. Amém? Louvado seja o Senhor. Aqueles que for chegando, aqueles que for se inscrevendo, deixa aí o seu joinha, se inscreva aí tocando nesse sininho. Louvado seja Deus, para que a gente venha dar crescimento à obra do Senhor. E a obra de Deus não pode parar. Louvado seja o Senhor. Quero deixar aqui em Isaías, palavra bem conhecida, capítulo 41. Louvado seja o Senhor. O versículo 10 e o versículo 11. Louvado seja Deus, que diz a palavra do Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O versículo 11 diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. É a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor para o início dessa tarde, que aqui está se iniciando. Louvado seja o Senhor nessa quarta-feira, aonde o Senhor Deus fala para mim e para você. Aleluia. Ele diz, o nosso Deus aqui está nos, aleluia, está nos, aleluia, Jesus Cristo. Está dizendo para mim e para você, aleluia, para você e eu não temer a situação. Deus aqui está vindo com a palavra de ânimo. Deus está vindo com a palavra, louvado seja o Senhor, para que eu e você venham, aleluia, não temer. Muitas situações são levantadas, louvado seja o Senhor, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, no processo, louvado seja o Senhor. Mas o Deus, aleluia, que eu e você servimos, Ele vem para me esforçar e te esforçar com uma palavra de ânimo e de coragem. Louvado seja o Senhor. E essa palavra é dEle. Aleluia. Ele mesmo diz, o nosso Deus. Aleluia, que eu e você, aleluia, não é para temer. Deus está dizendo, não temas. Eu sou contigo. É eu que te sustento, é eu que te levanto, é eu que te ajudo. É eu, aleluia, que te sustento com a destra da minha justiça, grande e santo. O nosso Deus está dizendo, aleluia, porque tu está temendo, aleluia, homem na terra. Porque tu está temendo, aleluia, essa situação que para mim não é nada. Louvado seja o Senhor, aleluia. E Deus, aleluia, vem, aleluia, para mim, para você também. Aleluia, para dizer, eu que te sustento com a destra da minha justiça. Deus está dizendo, eu sou justiça, eu sou justo. Louvado seja o Senhor. É eu que te sustento, é eu, aleluia, que te justifico. É eu que falo, aleluia, por você. Quando você, aleluia, tão somente, aleluia, espera em mim, acredita e não volta, aleluia, para trás. Tem que permanecer diante da situação. Assim diz o Senhor, louvado seja o Senhor. Aleluia, nesta tarde, para não temer. Aleluia. As palavras, as caras, aleluia, que vêm. Louvado seja o Senhor. Pessoas que vêm, aleluia, com caras mal encaradas. Pessoas que vêm, aleluia, com, aleluia, querendo, aleluia, te intimidar. Louvado seja o Senhor. E o nosso Deus que vê tudo e contempla tudo diz, aleluia, não temas. É eu que sou contigo, Deus está dizendo. Aleluia. Se é eu que estou contigo, por que tu vai temer? Porque tu vai, aleluia, querer desistir, querer correr. Aleluia. Querer se esconder, querer, aleluia, ficar desanimado. Louvado seja o Senhor. E Deus está dizendo também no versículo 11,
Eis que envergonhados e confundidos serão todos. Aleluia. Deus está dizendo, serão todos. Todos que se indignaram contra ti. Quem é que está se levantando, indignado contra mim e contra você? Louvado seja o Senhor. Quem é, aleluia, que está, aleluia, querendo contender comigo e contigo? Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus diz, aleluia, os que contenderem, os que te, aleluia, te irritarem, aqueles que te perseguem, aqueles, aleluia, que estão, aleluia, vindo contra ti, louvado seja o Senhor. Deus está dizendo, aleluia, aqueles que contenderem contigo, aleluia, perecerão, tornar-se-ão em nada. Louvado seja o Senhor. A palavra aqui é bem forte. Louvado seja o Deus, mas é a palavra poderosa do nosso Deus, do nosso Senhor. Aqueles que querer contender com o ungido do Senhor, aqueles que querer contender, aleluia, aqueles que perseguir, que aborrecer, aqueles que levantar, aleluia, contra um servo do Senhor com calúnia, defamando, se levantando, aleluia, para, aleluia, envergonhar, acabar com a história, acabar, aleluia, com o ministério, acabar com o nome, querendo colocar, aleluia, o nome na lama, louvado seja o Senhor. Deus está dizendo, eles serão envergonhados. Assim diz o Senhor, aleluia, no início dessa tarde, na minha vida e na tua vida. Serão envergonhados todos, aleluia, que se levantarem contra mim e contra ti. Serão, aleluia, envergonhados, voltarão, aleluia, cobertos de vergonhas. Vão ter que calar a boca, louvado seja o Senhor. Aleluia, vão ter que engolir a palavra que disseram. Louvado seja o Senhor. Deus diz, aleluia, eles tornar-se-ão em nada. Louvado seja o Senhor. Tem pessoas que estão achando que está contendendo comigo e contigo. Se você, aleluia, é mulher de Deus, se você é homem de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Essa pessoa que está vindo, aleluia, para querer tocar em mim e você, aleluia, na unção, aleluia, no ministério, Deus diz, aleluia, está vindo é contra mim. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O rei Zedequias, aleluia, estava, aleluia, temendo aquela grande multidão, a grande exército de Seraqueribe, aleluia, que vinha. Louvado seja o Senhor, com ameaças, com carta, zombando do nosso Deus, aleluia. Mas ele veio, aleluia, ele voltou, aleluia, envergonhado. Deus colocou um anzol no seu queixo, no seu nariz. Deus que puxou, Deus que marcou o encontro. Louvado seja o Senhor. Aqueles que estão rindo e zombando de mim e de você, aleluia, o próprio Deus, aleluia, zombará e rirá dele. A palavra do Senhor diz. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, aleluia, é besteira alguém vir contra mim e contra ti. Se eu e você estamos pagando preço diante do Senhor, aleluia, fazendo, aleluia, a nossa parte, diante do Senhor, obedecendo, jejuando, aleluia, pagando preço em oração, fazendo a obra, louvado seja o Senhor, ficando calado, louvado seja o Senhor. É um perigo quando um crente, aleluia, está fazendo a vontade do Deus, obedecendo na terra, e vem, aleluia, alguém querer atrapalhar a obra do Senhor. Quando tem alguém, aleluia, caminhando, levando a preciosa semente do Senhor, fazendo a obra, gemendo e chorando em silêncio, aleluia. Grande vai ser o ai na terra de alguém que se levanta. Louvado seja o Senhor. Assim diz o Senhor na terra nesta tarde. Aleluia. Grande será o ai de Deus na terra. Grande será o ai de Deus na terra, na vida de alguém. Louvado seja o Senhor. Porque tocou em quem não devia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Tocou na menina dos olhos do Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor.
fez, aleluia, reuniões, fez panelinha, fez arrumadinho, preparar o laço. Louvado seja o Senhor. E Deus diz, aleluia, o culpado eu não tenho por inocente. Aleluia. O culpado é culpado, inocente é inocente. Louvado seja o Senhor. E vai haver, aleluia, uma notícia da parte do Deus poderoso. Do nosso Deus vivo, aleluia, que nosso Deus é vivo. É um Deus que trabalha no silêncio e Ele diz, aleluia, para mim. Falou para mim nesta manhã, aleluia, louvado seja o Senhor. Uma notícia, aleluia, louvado seja o Senhor, darei. Louvado seja o Senhor. A notícia do Senhor vai percorrer, aleluia. Vão saber, aleluia, com quem mexeram. Louvado seja o Senhor. Tem pessoas, aleluia, mexendo demais, aleluia, e não quer parar. Louvado seja o Senhor. E a ameaça é levante. E nós temos que fazer o quê? Exaltar, engrandecer o nome do Senhor. Porque, aleluia, aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão, aleluia, assim diz a palavra do Senhor, humilhados, rejeitados, maltratados, aleluia. É porque está indo no bom caminho, está indo, aleluia, na direção certa. Ninguém vai tacar pedra, aleluia, em árvore que não dá fruto, louvado seja o Senhor. Aleluia. Mas tem alguém, aleluia, que está demais, que já está, aleluia, fedendo a narina do Senhor. Aleluia. Está achando que Deus não está vendo, está achando, aleluia, que o Senhor Deus não contempla, não escuta os falatórios. Aleluia, não vê, aleluia, a zombaria. Louvado seja o Senhor. Mas Deus, aleluia, assim marcará encontro com alguém. Aleluia, para saber, aleluia, que há homem de Deus na terra e que há mulher de Deus na terra. Louvado seja o Senhor. Deus é Deus, aleluia, que está falando aí, não temas. Aleluia, não fala nada não, fica em silêncio, é eu que vou, aleluia, responder por ti. É eu que vou em encontro, é eu, aleluia, que vou bradar na terra com a voz de trovão, assim diz o Senhor. Com uma voz de trovão, e Deus, aleluia, vai, aleluia, anunciar, aleluia, o que Ele, aleluia, há de fazer. A notícia do Senhor, a notícia do céu. Tem notícia boa para chegar, aleluia, de Deus para justificar o nome de crente na terra. Tem justiça de Deus, aleluia, para ir encontro de gente na terra. Tem o agir de Deus, tem, aleluia, o operar do Senhor. Aleluia, e Deus diz, envergonhados serão todos aqueles que se estão, aleluia, pensando que eu não estou vendo e contemplando. Tornar-se-ão em nada, vão perecer. O que está contendendo comigo e contigo, louvado seja o Senhor. A palavra de Deus diz, aleluia, que é Deus, aleluia, que vai tomar a frente. Estão mexendo é com Deus, é com o céu. Aleluia, louvado seja o Senhor. E até aqui eu deixo a palavra do nosso Deus, nessa tarde abençoada, que todos possam, aleluia, receber sua vitória, ficar de posse de vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, porque grandes coisas já fez o Senhor por nós. Amém, igreja?